amigos, boa tarde. Estamos voltando aqui, né, com mais um vídeo com perguntas e respostas, né? E hoje, né, pessoal, é dia 5 de novembro de 2011, são 14 horas e 16 minutos, né? Vamos fazer um vídeo de perguntas e respostas. Muitas perguntas foram enviadas para nós, né, o pessoal interagindo com a gente. A gente começando o vídeo de hoje com a música do Saulo Caldeirão, né? Não vou temer, ou não vou ter medo. Bom, enfim, é uma coisa assim. Uma homenagem a esse amigo, né, que faz um trabalho muito bonito na internet. Eu já falei um monte de vezes sobre isso. Está um pouquinho ausente, né? Então, só deixar registrado que está sentindo a tua falta, meu irmão, meu amigo. E a gente não vê a hora de tu voltar com os fax, né? Como é bom começar o dia ouvindo teus fax, né? E sempre teu bom humor, né, cara, que contagia todo mundo, né? Saulo, não sei se tu lembra, cara, logo que eu comecei meus vídeos, tu entrou no meu canal no YouTube e tu escreveu assim: fácil é começar, difícil é continuar, né? Sabe quando tu escreveu isso naquela época eu não entendi muito bem, mas hoje eu entendo perfeitamente, sabe? É bem complicado a gente continuar, até porque a gente tem a nossa vida, né? O nosso dia a dia, com compromissos, trabalhos, contas para pagar, família, filhos, né? Mas é isso aí, né, meu irmão? Vamos embora, vamos continuando, né? Quem sabe um dia vamos fazer um áudio, né, juntos, né? Seria muito legal, né, meu irmãozinho? Então, meu irmão, é isso aí. Coloquei a tua música, né, uma homenagem aí, e volta logo, cara. Tá fazendo falta, hein? Pode ter certeza. Então é isso aí, pessoal. Lembrando que vamos falar de espiritualidade com simplicidade, né? Que aqui não há mestres, não há gurus, não há professores, não há curandeiros. Sempre vou dizer isso. Quem está esperando ver isso aqui nesse vídeo está no canal errado, troca. Não é aqui. Que tem aqui realmente é um amigo, né? Que faz parte de um grupo, né? Tem um privilégio de fazer parte de um grupo de amigos muito legais. O grupo Guerreiros da Luz. Tem a Vanessa, né? Leandro, Maria de Fátima. Se eu falar de todo mundo aqui, vou esquecer alguém, vou esquecer, não vai ficar legal. Mas eu tenho o privilégio de ter amigos fiéis e estou conquistando amigos muito legais aqui na internet, né? Pessoas muito legais, pessoas que estão vindo do IVA, né? Pessoas legais, assim. E é isso aí, sabe? Conquistando novas amizades, é isso que vale, né? Nesse mundo de hoje, né, pessoal? Então é exatamente isso, tá? É trocar experiências, tá? Faço parte de um grupo onde trabalhamos na mesa mediúnica, conversando com desencarnados, uma experiência muito legal. A gente estuda, né? Só que a gente tem a mente aberta, estudamos todas as religiões, respeitamos todas as religiões, certo? Não acreditamos assim que Deus está dentro de só uma religião. Deus está em todos os lugares, em todos os locais, dentro de cada um de nós. Deus está dentro de mim, assim como está dentro de você que está assistindo esse vídeo. Só que muitas vezes a gente fica preso aos egos, né? E acaba esquecendo de despertar esse Deus. Então, assim, o chamado é que a gente possa despertar esse Deus que habita o coração, né? De cada um de nós, certo? Então, sem mais delongas, vamos às perguntas. Bom, a primeira pergunta vem do Robinho. Não é o Robinho dos Santos, tá? Vamos lá. Cara amigo, preciso esclarecer uma grande dúvida. Agradeço muito se você puder me responder. Meu desenvolvimento mediúnico foi todo dormindo. Queria saber por que a entidade que chega em mim fala poucas palavras entendidas. Entre as palavras entendidas ele fala cara. Por que isso? Gostei muito do seu blog e seus vídeos. Muito bons. Um grande abraço. Robinho, um grande abraço a você. Bom, seguinte, meu irmão. Você disse que se desenvolveu dormindo, né? Ou seja, na verdade você se desenvolveu se projetando. Saindo do corpo físico, né? Tendo lucidez para se desenvolver no plano astral. Mas eu vou te falar uma coisa. Uma coisa que eu aprendi. Uma coisa faz parte da outra. Tudo são espelhos, né? O que tu é aqui, tu é lá no mundo astral. E o que tu é lá, tu é aqui. Vice-versa, certo? Então, tu tem que se desenvolver aqui também, correto? Acho que tu tá fazendo isso, né? Vendo vídeos que nem do Saulo, do pessoal aí, né? Procurando informações e procurando aprender. Acho que tá certinho, sim. Conheço muitas pessoas que desenvolvem, sim, através da projeção astral. Várias pessoas se desenvolveram assim. Wagner Borges desenvolveu assim. Então, e quanto a essa entidade, nossa, quase que não saiu. Essa entidade que está contigo, né? Nada mais é do que um caboclo, né? Um índio que fala na linguagem dele, né?
E eu te falo isso porque acará vem do tupi, né? Na linguagem tupi, ou seja, acará é peixe, né? Peixe de água doce. Robinho, quando eu fiz o curso de xamã, né? Curso Tatanka, né? O nome que foi feito. Eu aprendi que todos nós temos aliados do poder, né? Os animais do poder, né? E eles podem ser de vários tipos, né? Podem ser répteis, podem ser peixes, podem ser aves, pode ser aracnídeos, né? Mamíferos, muitos outros, né? Eu acredito que esse teu irmão, né? Esse teu que está contigo, esse que deve ter uma ligação com esse irmão, esse caboclo, esse índio, né? Ele te manda um recado de repente para te entrar mais em contato com a natureza, né? Com o teu animal do poder, né? Com o teu aliado do poder. Você deve ter de repente uma afinidade muito grande com a água, certo? E para você, sempre que puder, renovar a sua energia, entrando em contato com a água, com a natureza, tomando banho de praia, de rio. É mais ou menos isso que eu entendo, sabe? Eu acho que como você se desenvolve através da projeção astral, procurar conversar com esse irmão. A gente lá na mesa mediúnica, a gente já pegou casos de irmãos falando em outras línguas, né? No grupo Guerreiros da Luz a gente não pegou nenhum caso assim, mas nos outros centros que eu trabalhei a gente já pegou, sabe? E a técnica é a seguinte, né? Pedir para que os amparadores ajudem, né? Que esse irmão, ele, sabe, transforme essa língua para o português. E isso sempre é atendido, para que você possa conversar com ele, daí entender o que está acontecendo. Certo, Robinho? Um grande abraço aí, meu irmão. Vamos para a próxima. Duda, parabéns pelo trabalho. Preciso de que me ajude, por favor. Estou na doutrina espírita Kardec há 24 anos, desde 2007. Conheci o Reiki, fiz o nível 2, mas tem uma coisa que não entendo. Minha mão, quando faço Reiki, estou bem concentrada. As minhas mãos têm muito balanço, como passe. O que será isso? Grande abraço fraterno. Muito obrigado, Marie. Eu não sei se eu podia ter falado o nome dela, mas agora já foi, né? Não tem como falar. Marie, assim, ó, eu também estudei, né, espiritismo, acho que a maioria de nós passa pelo espiritismo, né, fiz todos os níveis do Reiki, né, e eu vou te falar uma coisa, assim, quando a gente se inicia, né, numa energia, a gente acaba adquirindo um mentor daquela energia. Você tem um mentor com você do Reiki, né, um guia espiritual do Reiki, né, um mestre Reiki com você. E o que eu queria te dizer é o seguinte, todo passista, né, que trabalha com passe, a gente tem que entender que existem dois tipos de passe. Desculpe. Existe o passe magnético e o passe mediúnico, né? O que seria o passe magnético? O passe magnético é quando o médium, né, o médium passista, ele doa a sua energia através da prece, da oração, de boas intenções para aquela pessoa que está necessitando de bons fluidos, né? O passe eu sempre dou um exemplo bem tosco, assim, né? Que funciona assim, é como um carro que arriou a bateria, tá sem bateria, tá sem energia nenhuma, e vem um outro carro ali e fazem aquela, entendeu? Para passar a energia pro outro, né? E aí acaba recarregando a outra energia. E a mesma coisa com o médio. Então existe o passe magnético, é a doação de energia do médio, e existe o passe mediúnico. O passe mediúnico, ele é todo intuído pelo nosso mentor, pelos nossos amparadores, entendeu? É mais ou menos assim que funciona. Esse seu balanço de mãos, esse seu oscilar de mãos, o que acontece? É que naquele momento, isso acontece muito no passe magnético, você está dando passe e você tende a oscilar, a balançar para um lado. É como se o seu mentor dissesse assim, ó, você precisa trabalhar mais aqui. Aí você projeta a mão para ali. Você precisa observar, quando você está dando passe, a te dá o passe, passa por determinados locais da pessoa que está tomando passe, o que você está sentindo naquele local, entende? A mão está ficando mais quente, está ficando mais fria, sensação não muito boa. Então procurar perceber isso, sabe? Muitas vezes o passe realmente só impõe as mãos devido àquela vontade de fazer giros, né? De concentrar energias e colocar a ponta de dedos. E é isso aí, entende? Então naquele momento você está sendo influenciado pelo seu mentor espiritual. Esse é o passe mediúnico. Então eu acredito que é isso que fez para o seu amparador, o seu mestre Reiki. Como você já tem iniciação, ele está te ajudando a trabalhar aquela energia ali. Certo, Marie? Um grande abraço para você e fica com Deus. Olá, Duda, gostaria de saber como estimular a catalepsia projetiva. Obrigado.
Olha, eu vou te ser bem sincero, eu não acho legal estimular a catalepsia projetiva. Eu acho legal tu estimular o EV, né, o estado vibracional, estimular o trabalho de energia dos chakras, né? Mas a catalepsia não. O que é a catalepsia? Catalepsia é quando você está entre o estado de vigília e o estado de sono, ou seja, você está meio dormido, meio acordado, entende? Será que eu vou ter que tomar um copo d'água, secando a garganta? Então o que acontece? Então você sai só um pouquinho do corpo físico, mas é muito pouco e você já fica naquele estado de catalepsia. Você tenta falar, não consegue, tenta se mover e não consegue, e é isso que acontece, né? Então não é um estado muito legal de ficar, você parece que está preso, entendeu? Então assim, eu digo uma coisa, quer estimular, estimula então o EV, o estado vibracional, através da tua força de vontade, imaginando a circulação de energias. Uma coisa que eu digo assim, ó, que eu faço muito, tipo assim, você quer, no momento que está acontecendo a decolagem, o EV, o estado vibracional, você naquele momento ficar lúcido, né? É você programar a tua mente. Porque eu acredito que muitas pessoas assim, ó, que não tem despertador em casa, que nem eu, você quer acordar às 8 horas da manhã, você começa a pensar, eu tenho que acordar às 8 horas da manhã. Você bota no teu subconsciente que tu tem que acordar às 8 horas da manhã. O que acontece? 10 para as 8 tu já está acordado. Então antes de dormir, você coloca o corpo para dormir, né? Faz tudo aquilo que tem que fazer. No site Viva tem todas essas dicas, muito completo. E você mentalmente diz, ó, no momento da decolagem do EV eu quero acordar. Eu faço isso e sempre dá certo, é muito legal. Então meu irmão, em vez de fazer catalepsia, vai pro EV, estado vibracional. Grande abraço a todos vocês. Bom, todos vocês, estou me despedindo, vamos passar para a próxima, tá? Mahadoni, acho que é assim, né? Vamos ver. É um grande amigo também que está no meu Facebook lá, uma pessoa muito legal, e mandou uma pergunta. Oi Duda, uma sugestão para o seu próximo vídeo. Sintomas da mediunidade, como perder o medo. Adoro seus vídeos e do Saulo, tem me ajudado muito. Sinto falta quando vocês param de postar. Aí Saulo, tá vendo? O pessoal tá sentindo falta. Cara chato, né? Pressão. Bom, os sintomas da mediunidade são muitos, né? Só que eu acredito que a grande chave desses sintomas é a gente saber observar, saber se sentir. Eu acho que uma grande chave para isso é que a gente possa policiar nossas emoções, né? Nosso estado em que nós nos encontramos. Durante o nosso dia a dia a gente tem muita coisa para fazer, muitos compromissos, é horário para tudo, mas assim, ó, a gente deveria parar alguns minutos para se sentir como eu estou. E os sintomas da mediunidade são vários que a gente pode sentir, né? E a gente precisa entender que todos nós somos médiuns. Todos nós, só que uns têm uma mediunidade mais ostensiva e outras nem tanto, né? Eu respondo sempre assim às pessoas que dizem, por que uns têm mais mediunidade e outros têm tão pouco? A quem mais é dado, mais será cobrado. Ou seja, a mediunidade não é uma praga, não é uma maldição. Você pediu a mediunidade, você, antes de vir para cá, você pediu para que ela viesse, né? E você tem que trabalhar ela, né? Trabalhar ela, botar esse dom, né, mediúnico a serviço das pessoas que precisam, tanto irmãos encarnados como desencarnados, para poder ajudar eles, né? A mediunidade, eu vou dizer uma coisa assim, né? A gente vê muito assim egos, né? Porque eu sou vidente, porque eu sou clarividente, porque eu faço psicofonia, psicografia. Tu vê um ego do caramba, assim, com muitos dirigentes, porque eu recebo caboclo, não sei o que. Isso aí não quer dizer nada, sabe? Isso aí é ego puro, entendeu? Então, é assim, ó, ser médium não é ser especial. Ser especial, não, especial, me enrolei todo, vamos de novo, né? Ser médium não é ser especial. Especial é aquilo que tu faz com a tua mediunidade. É o que eu penso, assim, entendeu? Então a gente tem que entender isso, né? E procurar sim trabalhar essa mediunidade, porque se tu não trabalhar ela incomoda. Eu fiz um vídeo sobre mediunidade, está lá no nosso blog, né? Trabalhar isso, né? Trabalhar, porque incomoda mesmo, né? Então tu tirar 2 horas da tua semana para fazer um trabalho em prol das pessoas que mais necessitam, né? E os sintomas são muitos, né? Desde o local aonde você vai até ambientes, né, que você chega, né? Tem lugares que você chega, você se sente super mal, sai de lá irritado. Tem locais que você vai se sente bem, se sente mais aliviado, mais zen. Pessoas que você encontra na sua vida, que do seu dia a dia, né,
pessoas que você tem prazer de conversar com elas e sente falta dessas pessoas e tem vontade de conversar com elas mais e mais, né? E pessoas que você conversa totalmente sugado, né? Cansado, sem energia nenhuma, né? Então a gente tem que observar. Acho que o grande segredo dos sintomas de verdade são múltiplos, mas a gente tem que apenas observar. Eu acho que uma grande chave é observar os nossos sentimentos, nossas emoções. Quanto ao medo, assim, também é uma coisa assim que eu gosto muito de falar, né? Que lá no grupo Guerreiros da Luz a gente tem a filosofia do guerreiro, né? Ou seja, a gente tem que lutar sempre pelo que a gente quer. Ou seja, tu tem que descobrir a tua verdade e ser fiel a ela, certo? Defender, né, aquilo que tu acredita, defender a tua bandeira, né? E o que acontece? A gente vê que hoje em dia a gente tem muito medo de tudo, né? Tanto no espiritual como no físico, né? Então a gente leva a filosofia do guerreiro. O guerreiro tem que lutar sempre, até o final. Não importa que ele vá perder uma batalha, mas ele vai lutar sim, entende? Ele não vai se deixar dominar apenas pelo medo. Ele sabe que ele vai dar de tudo por aquilo que ele está fazendo, mas assim, se por acaso não der certo, pelo menos ele tentou. Acho que isso é o divisor de águas, tentar pelo menos, sabe? Porque não chegar lá na frente, poxa, como teria sido se eu tivesse feito aquilo? Tente, pessoal, não tenha medo de errar. Eu sempre digo assim, na vida não existem erros, existem experiências, né? E a gente vê muito na mesa mediúnica isso, né? Quando chegam lá os obsessores, né? Os irmãos gritando, berrando, tentando impor medo, né? No doutrinador, né? Nos médios, porque eu vou te pegar, vou pegar a tua família. E eu já vi muitos doutrinadores assim totalmente ficarem com medo, o obsessor quebrar o doutrinador na linguagem, né? Por colocar medo. A gente não tem que ter medo não, você tem que acreditar que Deus está do teu lado, que você não está sozinho, que os amparadores estão ali sim. Assim, ó, nós somos a maioria, o bem existe, mas o mal também existe, mas assim, ó, a gente nunca vai estar sozinho, a gente está sempre amparado, ainda mais quem desenvolve esse trabalho espiritual. Então não tem medo nunca, né? Eu sempre digo assim, quando você tiver medo de alguma coisa na sua vida, olha para o céu, olha para o sol, imagina que aquele sol é Deus e tenha certeza que aquela luz é a luz que te protege. Segue em frente. O legal da gente trabalhar o nosso medo é que assim, o medo ele só serve assim para duas coisas. Uma, ele serve de termômetro, né? Termômetro para a gente saber até onde a gente pode ir. E o medo às vezes ele é bom, né? Para a gente ter limites, né? E o que eu digo sobre muitas vezes assim, o medo, né, ele atrapalha, porque muitas vezes você deixa de ter uma projeção astral por medo, de ter uma experiência muito boa, né, por medo. Muitas vezes na nossa vida, né, no nosso dia a dia, a gente está num trabalho, uma profissão que a gente não está mais se dando bem, que a gente não está mais, mas a gente tem medo, né, tem medo de mudar, tem medo de não ter mais aquele trabalho, de não ter mais aquele emprego, e a gente não sabe que tudo depende de nós, a gente só tem que romper essa barreira. Certo, meu amigo? Então, vamos lá, vamos embora. E agora a pergunta vem lá da Movimento Sentido, uma comunidade do Orkut, né? É a Lotus Dourada, sempre participando muito, gosto muito da Lotus. Bom saber, caro guerreiro, você tem um tópico chamado Umbrais da Alma. Pediria que você me falasse mais sobre isso. O que são umbrais da alma? Obrigado, amigo guerreiro, pelos ensinamentos. Estão sendo de grande valia em minha vida. Luz divina para ti. Muito legal. Lotus, esse pessoal que não sabe, né, existe uma comunidade no Orkut chamada Movimento Científico, uma comunidade muito completa, muito boa. Para quem quer estudar espiritualidade, eu indico, né? E lá eu escrevo também, né? Tem os tópicos, né? E eu escrevi Umbrais da Alma, né? Umbrais da Alma para mim é o seguinte: umbral, para mim, é um estado de consciência, tá? Todos os irmãos que vão para o umbral, eles vão para lá, para um determinado local, devido à culpa que eles carregam dentro deles, certo? Por não se perdoarem, né? Então o que acontece? E aí eu vejo muitas pessoas perguntando, tá, mas e como que tem assim várias falanges que se reúnem, né, no umbral? Somos seres magnéticos, né? E conforme a energia que tu está vibrando, que tu está emanando de culpa por ter se suicidado, não foi só você que se suicidou, muitos outros irmãos se suicidaram e tem essa culpa. Então o que acontece? Igual atrai igual. Então, umbrais da alma, a gente precisa ver que eu acredito que tem pessoas, né, que vivem, né, um umbral aqui mesmo, certo? Aqui mesmo já estão no umbral, né, devido ao estado de consciência. E, poxa, se a gente soubesse que para mudar o estado de consciência, para mudar esse umbral que a gente vive, basta apenas mudar a nossa consciência.
ficar do nosso lado, ser o nosso melhor amigo. Isso já bastaria, certo? Um grande abraço, Lotus, tudo de bom. Olá pessoal, voltando então, né? A próxima pergunta é do Ednilson Elise. Olá querido amigo Duda, quem escreve aqui é a Lise. Queria te dizer o quanto teu trabalho é lindo. Consegui esclarecer muitas dúvidas em relação à espiritualidade. Antes eu não sabia o que seguir, como seguir, mas agora estou muito situada. Mas como você mesmo disse, procura a tua verdade e segue a tua verdade. Obrigado por esse lindo conselho. Minha pergunta é, melhorando a nossa espiritualidade, nos esforçando para fazer o bem e as coisas certas, tem uma repercussão nos nossos planos ou sonhos futuros. Por exemplo, na nossa carreira. Um abraço, Duda, fica com Deus. Com certeza, minha amiga, tem uma repercussão na nossa vida, né? É aquela velha história assim, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Tudo aquilo que tu plantar, tu vai colher, é uma regra espiritual, né? Se você faz coisas boas, se você se dedica, né, a fazer coisas assim em prol do bem, né, das pessoas, né, você vai receber isso de volta, assim. Eu vou te dizer uma coisa, assim, uma experiência minha. Eu tenho recebido tanto da espiritualidade nos últimos tempos, assim, e eu faço tão pouco, sabe? Mas eu tenho recebido, assim, são amostras, assim, que realmente a gente não está aqui por acaso. A gente tem que parar de ser egoísta, né? E pensar só na gente também, pensar nos nossos problemas e lembrar que a nossa evolução passa pela evolução dos outros, né? Eu acho que quando a gente se desenvolve espiritualmente, a gente está fazendo bem para nós mesmos. E a gente fazendo bem para nós mesmos, a gente começa também a fazer bem para as pessoas, porque tu te torna um outro ser, uma outra pessoa, entendeu? Então eu acredito que a gente começa a ter retornos, né? Eu sempre digo assim, ó, aqui é um espelho de lá. O que tu é aqui, tu é lá no astral. O que tu é no astral, tu é aqui. Então você começa a ter coisas boas, né? Então é isso aí. Deu um barulho aqui, mas eu vou continuar. Não vou parar o vídeo não. Um grande abraço, minha amiga, espero ter respondido a tua pergunta, tá? Olá, meu irmão Duda, parabéns pelo trabalho que estás fazendo na comunidade de Movimento de Sentido. Seguem algumas perguntas. Sabemos que nossas vivências passadas com diversas pessoas que conhecemos hoje. Eu vou ler de novo que eu não entendi. Sabemos que nossas vivências passadas com diversas pessoas que conhecemos hoje é um imenso emaranhado de situações, ações e atitudes que foram acontecendo ao longo de nossas vidas passadas e nessa também. Uma verdadeira teia da vida. Compara inclusive aos milhões de fios de neurônios que trocam informações em fração de segundos. Com essas palavras acima, eu pergunto: às vezes acontece com qualquer um de nós um problema com uma pessoa que aparentemente não deveria e nem poderia acontecer. Certamente é um caso desse que eu falei assim, você concorda com isso? Olha, meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Eu acredito que ninguém entra na tua vida por acaso, certo? Que tudo tem uma programação, né? Faz parte do teu plano reencarnatório conhecer determinadas pessoas, que pessoas vão vir, vão te testar, né? Muitas vezes você aprende muito sobre espiritualidade, aí você tem que colocar em prática, aí vem aquela pessoa para te desequilibrar, né? E você tem que colocar em prática tudo aquilo que tu aprendeu, né? Conhecimento que fica no papel não é conhecimento, né? Então, assim, desde os nossos familiares, desde nossos amigos, patrão, chefe, esposa, namorada, aquela pessoa que entra na tua vida, assim, fica ali por algum tempo, mas tudo tem um porquê. Eu acredito que nada é por acaso, certo? E existem pessoas que estão realmente na nossa vida para nos testar, né? Para que a gente possa colocar tudo em prática, aquilo que a gente aprende, que a gente prega, principalmente, né? No meu trabalho, sem motivo aparente, tem acontecido diversos contratempos com uma pessoa, sem motivos aparentes. Como sua experiência é assunto de vidas passadas, olha, pode ser assunto de vidas passadas, sim, né? Pode ser divergência de energias, né? Pode ser que ela seja uma pessoa que está ali te mostrando que tu tem que exercitar de repente a paciência, a compreensão, o amor, saber também dar limites às pessoas, né? Que muitas vezes as pessoas, infelizmente, muitas a gente tem que aprender a dar limites, né? Geralmente o bonzinho ele não sabe dizer não e aí que ele acaba se ferrando. Falei se ferrando, desculpa. Então é isso aí. Então eu acredito que a pessoa complicada, ela tá ali te dando um sinal de fumaça.
ou seja, me ajuda, ou uma coisa também que é muito legal que eu aprendi, né, que as pessoas são espelhos, né, toda aquela pessoa, né, que realmente te incomoda, que te irrita, se a gente parar para pensar, por que essa pessoa me irrita tanto? Por que ela me incomoda tanto? Né? Por quê? É porque eu sou igual a ela? Nós não conseguimos enxergar os nossos defeitos. E as pessoas vêm como espelhos para mostrar como nós somos, e aquilo acaba nos irritando. É um exemplo, tá? De repente não é esse o caso, mas a gente tem que observar todas as situações. Numa situação dessas relatadas acima, nós devemos tentar nos aproximar melhor ou melhor evitar a amizade, para não se chegar a um momento de discussão ou mal-entendidos, gerando inclusive algum problema mais sério. Obrigado por sua dedicação e gentileza em nos responder essas perguntas. Que os mestres cósmicos estejam contigo hoje e sempre. Ivan, finalizando então, eu acredito que tem que tentar a reconciliação sim com essa pessoa difícil, né? Lembra daquela frase do mestre, né, mestre Jesus, né, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto ainda anda com ele, porque eu vou te falar uma coisa, né, o que os amparadores passam pra gente, assim, é muito claro, né, começou, tem que terminar, e tu leva isso pra tua vida, seja lá o que for, tu começou, tu tem que terminar, ou seja, tu tá com uma pendência com essa pessoa, com esse amigo, tenta resolver, tenta apaziguar, ficar de bem, senão vai pegar essa mala na outra vida. Tá legal? Vamos embora. Seguindo aqui. Darcy Rosa, saudações. Duda, que a tua luz ilumine a todos que te cercam. Caro irmão trabalhador da luz, tenho 2 assuntos para, se possível, serem colocados em teu vídeo. Sobre a questão do animismo, se possível explicar o que vem a ser o animismo, por muitas vezes em um trabalho mediúnico percebe-se que há muito da vontade do médium participante do trabalho. Isso interfere principalmente do médium em desobsessão da passagem ao obsessor, para que se manifeste e, a partir daí, ser doutrinado e encaminhado para os hospitais no plano espiritual. Quantos seriam os tipos de animismo? Exemplo, animismo que vem do instinto, estado animal na consciência, aquele que interage com a razão do sentimento. Animismo mencionado acima, algum outro tipo que possa existir. Quanto às incorporações, mais especificamente dentro de um centro espírita, poderia um mentor ficar mais de 4 horas tomando o médium, ou seria uma forma de animismo inconsciente por falta de se achar não capacitado para receber as intuições dos mentores? Meu pensamento. A incorporação por muito tempo não seria possessão? Um mentor que precisar estar assim em relação ao médium passaria a ser um obsessor, pois estaria a interagir no arbítrio do médium. Penso eu, claro, mas cabe aqui também uma outra observação. Se o médium me fascina pelo estudo, me deslumbra pelas questões do espírito, então estou abrindo um campo de vibrações que poderá atrair um obsessor, muito esperto, que passará por um mentor e poderá ficar o tempo que quiser no plano terreno, sugando essa energia. Por mais que não tenha intenção de criar danos, acabará afetando o médium e não evoluirá ele, o obsessor, a ponto de sair dessa ordem. Sei que é um assunto complexo, talvez no seu vídeo não caiba, mas deixo aqui essa ideia, luz e paz. Bom, meu irmãozinho, assim, ó, sobre o animismo, né, é uma das questões que mais, assim, é falada, né, principalmente quem trabalha com médiums, com mesa mediúnica, com desobsessão, né, o que é teu, né, o que não é, né, o que é o animismo, né. O animismo, assim, é muitas vezes quando o médium não sabe se o médium de incorporação, né, se aquilo que ele está falando é ele que está falando ou se é realmente a entidade, né, que está falando. Então, assim, essa é uma dúvida que paira sobre todos os médios, já pairou sobre mim, né, mas eu te digo uma coisa, assim, para mim o animismo que existe é só esse, não existe outros animismos, né, quer dizer, existe um outro que eu ouvi falar, né, que nós viemos de várias reencarnações, de várias vidas, né, e no momento da mesa mediúnica, né, onde o médium entra em transe, muita coisa que ele aprendeu em outras vidas, né, coisas espirituais, vem aflorar naquele momento e muitas vezes passa ele a falar aquilo, né. Mas para mim o animismo, assim, que a gente tem que se focar, né, se concentrar nesse animismo, saber o que é teu e o que não é. E a minha resposta é sempre aquela, né, estar em equilíbrio é muito importante, né, principalmente os médiuns, né,
procurar sempre estar em equilíbrio. Não é fácil estar em equilíbrio, ainda mais nesse mundo físico, né? Nós somos testados a todo momento, mas é aquilo, a gente tem que estar no orar e vigiar a todo momento orar e vigiar, se policiar, suas emoções, teus sentimentos. E no momento da incorporação, a gente tem assim os estudos mediúnicos, né? Até na quarta passada foi muito legal que eu falei sobre o animismo, legal tu falar sobre isso. Eu falei pessoal assim, ó, primeiro se sintam como vocês estão agora. Tá todo mundo bem? Todo mundo bem. E depois que nós fizermos, a gente faz uma mesa mediúnica, meu amigo, de estudos, né? A gente tem os estudos, então a gente estuda sobre mediunidade, depois a gente faz a teoria e prática, vai para a prática, né? A gente faz uma mesa mediúnica com o pessoal mais experiente, coloca lá as pessoas que estão estudando, e a gente começa a ensinar eles a mediunidade, como trabalhar com ela. Então eu digo assim, como vocês estão agora? Todo mundo, tô bem, tô um pouquinho irritado, não tá, vamos para a mesa mediúnica. Aí acaba a mesa mediúnica, a gente volta, senta todo mundo junto e diz, tá, me diz uma coisa, o que tu sentiu? Poxa, Duda, impressionante, antes eu estava bem, quando eu fui para a mesa mediúnica eu comecei a sentir dor nas minhas pernas. Me diz uma coisa, tu tem motivo para ter dor nas pernas? Não, não tem, tá tudo bem. É espiritual. Aquilo que não é orgânico é espiritual. Então a gente tem que saber distinguir isso. Então eu digo assim, animismo, procure saber quem você é, como você está. Nós temos os 5 sentidos, mas quando a gente entra na mediunidade, a gente tem que trabalhar o 6º sentido, entendeu? Então é mais ou menos isso. E quanto a outra pergunta de um médium ficar com o mentor, ficar muitas horas preso ao médium, eu concordo contigo, aí não é mentor, é obsessor, tá? Porque os amparadores, eles não fazem questão de aparecer, não fazem questão de dizer nomes, e assim, ó, eles vêm somente para aquele trabalho, né? Eles vêm para aquele trabalho naquele horário, naquele momento, eles têm muito mais coisa para fazer, eles, assim, ó, eles têm uma agenda lotada, muito mais lotada que a nossa, então a gente precisa entender isso, entendeu? Então ficar preso, apegado a um médium, a um ser, isso é coisa de obsessor. Grande abraço, meu irmão, vamos embora. Vamos ver. Olá pessoal, descobri o blog de vocês no Face do Sal. Já assisti todos os vídeos. Breve história, só para dar uma situação. Meu nome é Thaís, tenho 36 anos, contadora desde o ano de 1997. Tive contato com a espiritualidade. Nessa época fiz os cursos de Reiki 1 e 2, Geobiologia, entre outros nesse sentido. Por ter me unido a uma pessoa ciumenta, me afastei dos grupos e fiquei só lendo romances. É claro que não ia dar certo. No ano de 2006, entrei numa casa espírita federada, apesar de algumas coisinhas, acredito que é uma forma segura de trabalhar com a espiritualidade. Numa dessas coisinhas humanas, acabei criando um clube do livro espírita independente. Ano passado, adquiri minha casa própria com a ajuda de pessoas desse clube, então fiquei muito longe do centro. As coisas foram acontecendo, acabei criando um centro, grupo espírita de estudo e assistência Ponto de Luz, no fundo da minha casa. Está legal, são poucas pessoas que estamos fortalecendo. O que eu queria dizer com toda essa história é que eu gostei muito do trabalho de vocês. Eu estou usando lá nas aulas do centro os vídeos. Poxa, que legal ouvir isso. Usamos as apostilas da federação, mas procure enriquecer a aula com informações que acho válidas. É muito ver as experiências de outras pessoas. De que cidade que vocês são? Vi que é do Rio Grande do Sul, mas não identifiquei a cidade, sou de Uruguaiana. Os alunos têm uma pergunta. Me falaram que a água, quando é energizada ou quando fica no lado da cama, numa pernoite, e ficar cheia de bolinhas, não é para tomar. Você tem alguma informação sobre isso? Eu nunca ouvi e nem tinha nada a respeito. Fico esperando o retorno da pergunta e gostaria de ter maior contato com vocês. Abraço, Thaís. Bom, é o seguinte, poxa, uma honra, né, saber que você está usando nossos vídeos, passando para o pessoal. Acho que o propósito é uma corrente do bem, né, fazer isso, né. Parabéns, né, pela iniciativa. Conta com a gente sempre. O nosso contato está no site, você tem o nosso e-mail. A promessa é sempre assim, ninguém vai ficar sem respostas, né? E é isso aí, entendeu? Quanto à pergunta, né? A gente faz trabalhos com água fluidificada, né? E muitas vezes as pessoas não conseguem ir até o centro. A gente sempre fala assim, a gente faz um trabalho à distância. A gente marca um horário com a pessoa toma um banho, a gente pede para tomar um banho, para relaxar.
colocar uma roupa branca, lençóis brancos, procurar fazer uma prece antes de deitar, uma oração pedindo ajuda, amparo a Deus, ao seu anjo da guarda, e deitar, né? E a gente pede que coloque uma garrafa d'água, um copo d'água do lado da cama. E acontece realmente ficar bolinhas, né? Mas assim, ó, essas bolinhas realmente é que a água foi energizada, pode tomar sim, sem problema nenhum. Existem casos, tá, que eu já ouvi falar da água ficar escura, mas não a água fluidificada, né? Por exemplo, a água ela é muito usada para limpeza, né? Por exemplo, assim, estudos de energias, né? Você tá mal, tá pesado, você toma um banho, você já se sente bem. Você tomar um banho de cachoeira, você já se sente muito melhor ainda. Você tomar banho na praia, o sal, né? Tem o sal na água da praia, você se sente renovado. E existe um trabalho, né? Eu fiz o curso de radiestesia que ele funciona assim. Que é para limpar ambientes e casas, né? Você coloca um copo com água, coloca metade com sal grosso e coloca nos 4 cantos da casa. E o que acontece? Se a água ficar preta, ficar escura, é porque aquele ambiente está pesado. Isso é um sintoma que realmente o ambiente está pesado. Agora, num trabalho de água fluidificada, ficar apenas com bolinhas, não tem, realmente sinal que realmente a água foi fluidificada e que ela pode sim ser tomada, né? A água fluidificada é um grande benefício que ajuda muito as pessoas, centros, a gente tem que usar sim sempre, né? A gente utiliza muito lá no grupo, assim, quando o pessoal leva a água fluidificada, não tirar a tampinha, deixar com a tampinha aberta na hora de fluidificar e a pessoa segurar ela na mão mesmo, né? O que seria bom é que a pessoa sempre levasse uma garrafinha de vidro, né? Não essas plásticas, né? Se possível, né? E sempre uma garrafa com vidro branco, nem um vidro escuro, para ter um maior resultado na fluidificação das águas, né? É isso aí, um grande abraço, conta com a gente, que precisar estamos aqui. Um grande abraço pro pessoal de estudos aí, hein? Conta com a gente, pessoal, um grande abraço. Bom, pessoal, mais uma pergunta que vem da Chefá, né? Mames, né? Minha mãe espiritual, né? Vamos lá as perguntas. Já estava sentindo falta dos vídeos. Gostaria muito de saber os fundamentos em instalar os dedos nos atendimentos apométricos. Como eles funcionam em relação aos médiuns que estão sendo desdobrados, as entidades que estão sendo tratadas, como também o de gente que usa esse recurso, qual a finalidade? Bom, é o seguinte, mames. Instalar o dedo nada mais é do que pulsos de energia, pulsos energéticos. Você dá mais energia, tudo aquilo que tu mentalizar, que tu pulsar, vai ser plasmado no astral, vai ser feito. E conforme o comando mental do dirigente, se você contar até 7 e mentalizar uma pirâmide de proteção, essa pirâmide vai realmente se plasmar lá no plano astral. Então a finalidade é realmente muitas vezes o negócio está muito forte, você estrala o dedo realmente para tirar aquelas energias. A gente vê como umas entidades de preto velho que vêm estralando o dedo, sabe? Eles vêm realmente estão duplicando a energia para trabalhar em determinados locais, determinados ambientes, né? E do desdobramento, né, na apometria, para desdobrar uma pessoa até o plano astral, toda vez que você contar até 7 lentamente e dar o comando para a pessoa desdobrar, a pessoa vai desdobrar até um hospital espiritual. Então esse recurso que o dirigente usa é somente para fazer esse trabalho. Não dá para fazer sem ter curso, sem ter o conhecimento. Não façam isso sem saber o que estão fazendo. Não mexam com aquilo que vocês não sabem. O que você aconselharia a uma pessoa que está descobrindo agora a sua espiritualidade? Olha, eu aconselho a pessoa a estudar muito, a pesquisar, questionar tudo, não diga amém para tudo. Uma grande coisa que eu gostaria, logo que eu comecei, que alguém dissesse, era assim: não existem mestres, nem professores, você é o mestre de você mesmo. Procure estudar, pense com a tua cabecinha, raciocine, pesquise, erre, aprenda com o seu erro, mas tenha sempre a humildade de reconhecer que você errou e tente modificar isso. Eu sempre digo assim, ó, a grandeza da alma, reconhecer que errou e tentar transformar. Pessoal, um grande abraço a todos, espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, luz e paz.